Tudo bom, gente? Hoje eu quero fazer a sétima e a última devocional de Páscoa em um domingo como esse. Há mais de 2000 anos atrás, Jesus ressuscitou e isso é motivo de muita alegria e de muita esperança. A passagem que eu quero trazer hoje para vocês é Lucas 24, eu vou ler só do 3 ao 6. Quando entraram no túmulo, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Enquanto estavam ali perplexas, 2 homens apareceram, vestidos com mantos resplandecentes. As mulheres ficaram amedrontadas e se curvaram com o rosto em terra. Então os homens perguntaram: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse na Galileia. Em dias como esse, onde nós estamos numa pandemia mundial, há mais de um ano, a gente pensa muito a respeito da morte. Algumas das minhas lembranças mais difíceis se referem à morte. Morte dos meus avós e a possibilidade da morte do Mateus, meu filho, assim que ele nasceu. Em dias como esses, onde milhares de pessoas estão de luto por conta dos seus entes queridos ou de amigos que faleceram, onde outros também se mostram assim apavorados, com medo da morte. Como ter e falar de esperança? A morte é sem dúvida, queridos, o maior medo dos homens. Mas graças a Deus, a história da Páscoa, que nos remete a sacrifício, a morte e a sangue, ela não termina num funeral. A Páscoa cristã, ela termina com festa, ela termina com vitória, ela termina com esperança. A Bíblia relata aqui que algumas mulheres foram até o túmulo de Jesus logo no comecinho do domingo, na manhã de domingo, e elas não encontraram o corpo dele, e elas ficaram ali atônitas quando 2 anjos aparecem, 2 seres celestiais enviados do céu. E eles, em primeiro lugar, fazem uma pergunta para elas: por que vocês procuram entre os mortos aquele que vive? Os anjos fazem essa pergunta com tom de exortação. Jesus não seria achado num túmulo onde ficam os corpos daqueles que já morreram. Buda, Maomé, Confúcio e Allan Kardec podem ter ainda hoje os seus túmulos visitados e os seus corpos estão ali enterrados. Mas o cristianismo, a religião de Jesus Cristo, diferente de todas as outras, mostra que o túmulo de Jesus está vazio. O nosso Senhor e o nosso Salvador, ele vive, ele está vivo. Será, queridos, que como essas mulheres foram exortadas por esses anjos, será que nós temos colocado a nossa esperança em lugares de morte? Será que não estamos buscando satisfação e colocando as nossas esperanças em coisa desse mundo que não trazem vida? Essas mulheres já tinham andado com Jesus, já sabiam tudo aquilo que Jesus tinha feito e aquilo que Jesus tinha falado. Mas mesmo assim elas estavam ali até com boas intenções em um domingo de manhã. Você e eu podemos até conhecermos o Cristo, mas em algum momento podemos estar buscando o que só Ele pode nos dar no local errado, colocando a nossa esperança em coisas desse mundo ou em pessoas. Os anjos fazem uma pergunta, mas eles também fazem uma afirmação. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Os anjos fazem uma afirmação contundente de que Jesus não estava ali, mas ele tinha de fato ressuscitado. Anjos enviados da parte de Deus foram até aquele túmulo naquele domingo de manhã para trabalhar no coração dessas mulheres, porque Deus as conhecia, como conhece a mim e conhece a você. Mas não existe margem para dúvida.
O fato de Jesus mesmo ter aparecido depois corporalmente a tantas pessoas, vista por mais de 500 pessoas que o viram, que comeram com ele, só de fato reforça que Deus conhece o nosso coração enganoso, a nossa falta de fé. Ele sabe que muitas vezes a nossa fé precisará ser confirmada por Ele mesmo. E nós realmente precisamos crer que Jesus ressuscitou, porque a ressurreição de Jesus nos dá muitas garantias, né? A ressurreição, por exemplo, nos garante que o nosso Salvador venceu a morte. Sendo assim, haja o que houver, se estivermos nele, venceremos também. Romanos 8,37 diz que nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Jesus venceu, e todo aquele que estiver nele vencerá também. Vencerá a morte, vencerá o inimigo das nossas almas, Satanás, vencerá a carne. A vitória já é garantida para todos aqueles que estão em Cristo Jesus. A ressurreição também nos garante que nós e os nossos amigos que de fato pertencem e morreram em Cristo, nós todos ressuscitaremos corporalmente em um corpo glorificado no último dia. Como diz lá em 1 Coríntios 15:20, Cristo é a primícia dos que dormem, o que significa que Jesus, que estava morto, ressuscitou. E todo aquele que já morreu ressuscitará também no último dia. A ressurreição também nos assegura que toda a vida de Jesus e a sua morte foram aprovadas pelo Pai. Sendo assim, nós podemos confiar nas obras de Jesus para nos salvar. Como Jesus mesmo já tinha dito lá em João 11:25 e 26, antes de morrer e antes de ressuscitar, ele já tinha falado: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Aqueles que creem em Jesus, ainda que morram, e todos nós vamos morrer, mas eles morrem, mas depois da morte existe vida eterna com Deus. Em tempos como esses, querido, de pandemia, nós devemos realmente nos resguardar, devemos ser precavidos e em frente aos perigos, e temos que tomar muito cuidado para não tentarmos ao nosso Deus nos expondo de maneira desnecessária. Mas o Filho de Deus, não existe motivo para pânico ou para desespero para aqueles que creem em Jesus Cristo. Haja o que houver, Jesus ressuscitou, a nossa morada está preparada, o nosso acesso está garantido e o nosso Cristo vivo nos aguarda. Não é que a gente tenha plena convicção que nada vai acontecer conosco, não é isso. Jesus mesmo disse que no mundo nós teríamos aflições. O fato é que o verdadeiro crente, filho de Deus, sabe a quem ele pertence e o que o aguarda, mesmo depois da morte. Em terceiro lugar, esses anjos fazem um lembrete. Eles dizem: lembrem-se do que ele lhes disse na Galileia. Os anjos lembraram para aquelas mulheres tudo aquilo que Jesus já tinha dito. E é assim conosco também. Muitas vezes nós vamos precisar sermos lembrados das verdades de Deus, das promessas de Deus, do cuidado de Deus, das exortações de Deus. Em todo tempo, o Espírito de Deus vai nos lembrar daquilo que já está escrito, daquilo que já está prometido. Por isso, não duvide, mas se encha de fé e de esperança. O nosso Deus é um Deus de promessas. Jesus já tinha dito que ele ia ressuscitar e ele de fato ressuscitou. O nosso Deus, ao longo de todas as páginas da Bíblia, ele sempre cumpriu e ele cumprirá todas as suas promessas. Pode ser que dias difíceis cheguem, e eles vão chegar, mas por mais que nós tenhamos dias difíceis, por mais que nós tenhamos sábados de silêncio, nós sabemos que Deus cumpre as suas promessas.
nós lembramos que o domingo chegou e que Jesus ressuscitou, como havia dito. E isso nos dá grande consolo e grande esperança. Creia nessa promessa que Ele terminará toda boa obra que Ele começou em você e naqueles que você conhece que pertencem a Cristo. Creia que Ele estará conosco todos os dias até a consumação dos séculos, outra promessa. Creia que um dia você o verá face a face. Creia que um dia Ele voltará para reinar de maneira definitiva uma vez por todas. Creia que ainda que você morra em Cristo, você viverá. Com Jesus, nós sempre teremos esperança. Queridos, feliz Páscoa. Jesus ressuscitou e a nossa Páscoa termina cheia de esperança. Deus te abençoe.